A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos vocês que estão aí nos acompanhando. Desde já queremos aí desejar toda a sorte de bênção para a vida dos nossos queridos e queridas que nos acompanham. Hoje nós vamos estar aqui mais uma vez para estarmos aí trabalhando um assunto muito importante, um assunto aí que será trabalhado por meio da nossa escola bíblica, Hoje nós vamos estar trabalhando sobre a questão do ministério apostólico. Então, você que tem dúvida, você que já leu aí na sua Bíblia, você que se depara com algum tipo de situação envolvendo as questões bíblicas e teológicas sobre esse assunto, fique aí com a gente, acompanhe aí a nossa aula de hoje, que é sobre este assunto tão importante e bíblico e contemporâneo que nós queremos tratar neste momento. E desde já quero convidar aqui mais uma vez meu querido amigo, meu conteúdo tão relevante da Palavra de Deus. Paz do Senhor, meu querido, seja bem-vindo. Como é que você está aí? Tá tudo bem? Tudo bem, Pai do Senhor, Pastor Rômulo, é um prazer estar com o senhor aqui mais uma vez. Quero desejar a paz do Senhor também para os irmãos, para as irmãs que nos acompanham. E vamos aqui tocar o barco para frente e tratarmos de mais um assunto aí inerente à obra de Deus, mais precisamente no que diz respeito aos dons ministeriais. Excelente, maravilha, que bênção, né? Então, desde já, nós vamos estar aqui junto com os irmãos, acompanhando aqui o nosso materialzinho aí, nossa revista. Então, hoje nós vamos estar tratando aí a lição de número 6, o ministério de apóstolo, E aí, geralmente, professor Valdemir, quando a gente trata dessa temática de apóstolo, vem logo aquela primeira pergunta, né? Professor, ainda existe apóstolo? Tem apóstolo nos nossos dias? Como é que fica a questão do apostolado? Então, essa é uma pergunta que nós vamos tratar dentro da revista, mas você vai ter aí um pouquinho de paciência, você que está aí nos acompanhando, que ela será tratada já do meio para o fim da nossa aula, tá bom? Então, tenha um pouquinho de paciência que nós, com certeza, vamos abordar e vamos tratar sobre este assunto. Como o professor Valdemir falou muito bem, nós estamos aí trabalhando essa revista e nós estamos chegando, a partir dessa nossa aula de hoje, sobre a questão dos dons ministeriais. Aquilo que a Bíblia, aquilo que a palavra de Deus nos apresenta como fazendo parte dos dons ministeriais. E o primeiro deles, primeiro que nós vamos estar trabalhando é exatamente esse aí do ministério de apóstolo. Ministério de apóstolo. Nosso texto base, nosso texto áureo, como você pode ver aí, é Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios, capítulo 4, versículo 11, onde vai nos dizer assim a palavra do Senhor. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4:11. Verdade prática. O dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o Evangelho de Cristo. Olha só que coisa interessante, irmãos. Esses dons que aparecem aí na palavra de Deus, em Efésios, eles, com muita clareza, são formas, instrumentos que Deus prepara, capacita a igreja, para que a igreja possa desenvolver o seu chamado aqui na terra, para que a igreja possa proclamar o propósito, para que a igreja também possa amadurecer, para que nós possamos ser aperfeiçoados e venhamos até a chegar à estatura de varão perfeito. Varão perfeito. E hoje, na nossa aulazinha, nós vamos trabalhar na seguinte sequência, professor Valdemir. Nós vamos trabalhar, primeiramente, falando um pouco sobre a questão do colégio apostólico.
o colegiado apostólico. Depois nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo, é claro, né? Não tem como tratar do tema de apóstolo e não falar dele, né? O apóstolo Paulo, né? Paulo, né, professor Valdemir? Paulo é Paulo. Paulo é Paulo, né? Você sabe aí das minhas fortes tendências idolátricas por Paulo, né? Por Paulo, né? Então, Paulo é Paulo. Então, não tem como a gente falar dos... Para o pentecostal, Lucas é Lucas. Lucas, é verdade, né? Lucas é Lucas. Mas, brincadeiras à parte que a gente sempre faz, né? Paulo aí a gente vai tratar com ele exatamente por conta da questão do apostolado, né? E depois nós vamos falar sobre a questão da apostolicidade para os nossos dias, para os dias atuais, odiernos, contemporâneos. E aí chegaremos na pergunta de hoje, né? Tem apóstolo, existe apóstolo, ministério apostólico está válido ou não? E aí, meus queridos e minhas queridas, o professor Valdemir vai ter que se virar nos 30, aí, por quê? Porque na nossa aula passada, nós falamos sobre a questão da continuidade dos dons. Nós explicamos que nós somos continuistas. Nós defendemos que os dons continuam valendo nos nossos dias. Diferente da interpretação de alguns irmãos, também teólogos, que defendem o cessacionismo, que defendem que os dons cessaram. E aí, meu querido amigo e professor Valdemir vai ter que resolver essa questão teológica. Se os dons continuam, como fica então a questão do apóstolo? Mas aguarde aí que ele vai ter, quem vai resolver isso é ele. Já estou deixando aí essa pergunta para ele ir pensando aí, teologando com os botões dele, que já já ele vai ter que se virar para responder essa aí. Então vamos lá, vamos começar aqui com a nossa introdução. Olha só, a partir da lição desta semana, nós vamos estudar sobre os dons ministeriais que são distribuídos por Deus à igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-se assim semelhantes ao de Cristo, Então a gente vê aqui, professor Valdemir, com muita clareza que os dons ministeriais, eles têm um propósito. Eles não são dados de forma aleatória e também não são dados para que não haja um bom uso. Esta é a palavra. Não são dados para que não se tenha um bom uso. Então, a igreja deve usufruir, deve utilizar desses dons ministeriais exatamente para isso, para o seu amadurecimento, para o seu crescimento. Mas nós podemos encontrar pessoas que podem fazer mau uso desses dons. Ou isso não acontece, professor Valdemir, nos nossos dias? Alguém que faz mau uso dos dons? Acontece sim, é o que mais, infelizmente, nós temos visto e presenciado, são pessoas procurando uma autopromoção por meio dos dons, né? Tanto dons espirituais, como também os dons ministeriais. Né? Exatamente. E aí, uma coisa interessante, por isso que eu puxei esse assunto aqui, porque me parece que, às vezes, quando alguém faz um mau uso do dom, seja do dom espiritual, seja aqui do dom ministerial, parece que a gente acaba pegando esse mau exemplo e querendo generalizar. A gente pega essa má conduta e diz assim, mas está vendo aí? Olha o que é que esse pastor está fazendo, olha o que é que esse professor está fazendo, olha esse irmão que é tão usado por Deus. Meus queridos, não esqueçamos que a palavra de Deus sempre nos advertiu que haveria os falsos obreiros, os falsos profetas, os falsos líderes. E nós não podemos pegar um mau exemplo, seja de onde ele vier, para generalizar. Para achar assim, professor Valdemir, não vou mais para a igreja não, porque na igreja, o pessoal é tudo falso, aquele pastor, aquele obreiro, aquele líder, ele fez isso, aquilo outro comigo, né? Então é tempo de nós amadurecermos, entendermos que não é porque surgiu um falso líder, um mau líder, uma pessoa que utilizou mal do dom que recebeu de Deus,
que nós vamos generalizar. Tem até aquele exemplo que o professor Valdemir sempre usa nas nossas conversas, que eu acho interessante, semelhante a você dar um banho em uma criança, né? Você dá um banho numa criança, e aí, em vez de você jogar só a água suja fora, às vezes você quer jogar a água, a criança, a banheira, joga tudo fora, porque diz assim, mas é porque na igreja tem essas pessoas que fizeram coisas erradas. Veja bem, se um líder cristão está utilizando mal o dom, a função, o cargo que ele tem, isso você não pode generalizar. Vão aparecer, sim, falsos homens e mulheres se intitulando como pessoas de Deus, mas que, infelizmente, serão um dia julgadas por Deus para a correção deles. Correto, professor Valdemir? Está fechado seu microfone, Valdemir. Pronto. Correto, show. Correto, professor Rômulo. E quando da sua primeira fala, quando você falava acerca do mau uso dos dons, eu não sei se o senhor tem essa impressão, e os amados ouvintes também têm, mas hoje em dia não tem mais irmão, não. Todo mundo é pastor. É verdade. Todo mundo é pastor. As pessoas estão usando um dom ministerial como tratamento pessoal. Um ofício da igreja como tratamento pessoal. É pastor fulano, é pastor ciclano, como se o dom fosse do uso pessoal de cada um. E aí o texto é bem claro, né? O texto é bem claro, Paulo não deixa nenhuma dúvida, né? E ele mesmo, de uns, é Deus, é Jesus que comissiona. Não é a pessoa que comissiona outra, não é a pessoa que se comissiona, é ele, é o próprio Jesus que comissiona, que escolhe. Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. No primeiro ponto, nós queremos tratar, pessoal, sobre a questão do colégio apostólico. O colégio apostólico. Mas, afinal de contas, o que é isso? Vamos lá. Primeiro, vamos começar pelo termo. O termo apóstolo. O dicionário bíblico Wycliffe informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo apostolen, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, o mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo, então, do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo, igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai com a missão de salvar o pecador com autoridade, poder, graça e amor. Olha que coisa interessante, professor Valdemir. O termo apóstolo quer dizer exatamente isso. Aquela pessoa que é enviada, aquele que é enviado para cumprir uma missão, uma tarefa, um propósito. Então, a gente já percebe a partir daí que ninguém pode se auto-intitular apóstolo, porque o apóstolo tem que ser aquele que é enviado por alguém. Assim como o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, foi enviado pelo Pai, e ele, na autoridade de Deus, enviou os seus apóstolos, esses apóstolos, então, estavam debaixo dessa missão, que é exatamente, pessoal, a palavra submissão, que essa palavra, às vezes, parece que as pessoas não querem mais ouvir ou não querem mais entender. A palavra submissão é exatamente isso, está submisso, está sob uma missão. Então, o apóstolo é aquele que é enviado debaixo de uma missão para cumprir um propósito que é maior do que ele, propósito que é maior do que ele. Correto aí, professor Valdemir? Correto, correto. E se você me permite, eu gostaria de estreitar aqui o uso do termo apóstolo, né? Nós temos o termo apóstolo, como o senhor já bem mencionou, sendo aplicado primeiramente ao Filho de Deus. Isso. Então, Deus enviou Jesus. Então, Jesus aí é o apóstolo, é o enviado. E aí nós temos um texto. Como eu bem sei que o senhor
só fala aquilo que tem respaldo nas escrituras, né? Está na Bíblia. Tem que estar na Bíblia. Então vamos lá, Hebreus capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz o texto. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, o próprio Deus enviou Jesus como apóstolo. Então, nós temos aqui a primeira vez o termo apóstolo sendo usado para aplicar-se a Jesus. Tá certo? Confere? Confere, perfeito, está na Bíblia. Olha aí, irmãos. Em seguida, nós temos aí no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Aqui, enquanto o professor Rômulo encontra aí o versículo, aqui nós temos o termo apóstolo sendo aplicado aos 12. Só que esses 12, quem vai comissioná-los é o próprio Jesus. Sem o primeiro plano, Jesus foi enviado por Deus, esses 12 são enviados por Jesus. Evangelho que escreveu São João, capítulo 20, versículo 21. A parte B do versículo. Pronto, nossa produção está pedindo aí para o senhor confirmar. É João 20... 21. João 20, 21. Ok, a produção está preparando aí para a gente colocar o versículo aí. Aí a produção está rápida hoje, viu? Pronto. Olha como é interessante. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Alguém já usou essa maneira da Santíssima Trindade trabalhar em prol de algo como sendo a economia de Deus, né? A economia da Trindade, né? Certo? Então, se um primeiro plano você tem o próprio Deus enviando Jesus, agora Jesus envia os 12. Mas para por aqui? Não, para não. O termo apóstolo também é usado em outro contexto. E aí nós vamos para o texto de Atos, capítulo 13, versículo 2 e 4. Aí você vai ter o termo, sendo aplicado a Paulo, a Barnabé e posteriormente também a outros. Só que aqui não foi Deus quem enviou, não foi Jesus quem enviou, mas o próprio Espírito Santo. Veja o que diz o texto. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. A ideia de enviado. Então, o Espírito Santo também envia, comissiona, certo? As pessoas a serem apóstolos. Então, nós temos esses 3 exemplos. O Pai enviando Jesus, Jesus enviando os 12, o Espírito Santo comissionando alguns como apóstolo fora do quadro apostólico, do colégio apostólico, melhor dizendo. Ok? Muito bem. Maravilha. Então, nós vimos aí, então, que tem esses 3 tipos de apóstolo, né? O Filho, os apóstolos ali de Jesus, os 12, o colegiado, que é o que nós estamos tratando, e aqueles que depois o Espírito vai enviando, que a igreja vai enviando. A dispensação do Espírito, né? Cada um dentro da sua dispensação. Perfeito. Maravilha. Excelente, professor Valdemir. Vamos seguir aqui, então, na nossa revistazinha. Vamos agora aqui, falar exatamente sobre esse grupo, o Colégio Apostólico. O que é que nós entendemos como colégio, como colegiado, como grupo? Entendemos por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos, que Jesus, convidados por ele a auxiliarem o ministério terreno, o Salvador os separou e os nomeou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram
vocacionados a levar a mensagem do evangelho a todo mundo. De acordo com Stanley Orton, eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja. Ou seja, em outras palavras, os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e para a expansão da igreja. Então, quando nós falamos aqui desse colegiado apostólico, nós estamos referindo exatamente àquele primeiro grupo que Jesus os chamou, que eles foram vocacionados, chamados, nomeados pelo próprio Senhor Jesus, para que ali eles pudessem, primeiro, passar aquele período de treinamento intensivo, vou assim chamar, treinamento intensivo, durante os 3 anos do ministério terreno aqui de Jesus, para que assim a igreja pudesse ser, a partir deles, a partir da pregação, a partir da vida, a partir do ministério que eles vão estar desenvolvendo, para que a igreja pudesse ser ampliada, expandida e o evangelho fosse pregado. Então, o colegiado apostólico é exatamente esse primeiro grupo, o grupo dos 12 apóstolos. Não é isso, Valdemir? Exatamente. Exatamente. Maravilha. E agora vamos ver uma coisa bem interessante, que é a questão da singularidade dos 12. Esses 12, esse primeiro grupo dos 12, eles tiveram, assim, essa honra de ter sido, primeiro, convocados pessoalmente pelo Senhor Jesus. Nós sabemos, pelos relatos dos evangelhos, que Jesus sempre estava ali cercado por uma grande multidão. Sempre havia muitas multidões próximas a Jesus, quer por causa dos milagres, quer porque ele multiplicava pão, quer porque muitas vezes estavam enfermos e eles procuravam ali Jesus para receber a sua cura. O fato é que sempre havia uma grande multidão. Desta numerosa multidão, haviam aqueles que acompanhavam Jesus, havia discípulos, seguidores, espectadores que ficavam assim, meio que de longe, acompanhando Jesus. Mas dentre esse grupo, nós sabemos que tinham aqueles 12 homens, que esses sim foram chamados diretamente por Jesus, foram convidados por Jesus para que pudesse segui-lo. Então, uma primeira característica, uma primeira singularidade desse grupo apostólico dos 12 é que eles foram vocacionados, chamados pessoalmente pelo Senhor Jesus. Jesus chamou cada um deles de forma pessoal, nominal, para que assim eles pudessem fazer parte desse grupo. Então, essa é a primeira singularidade desse grupo, vocacionados pessoalmente pelo Senhor Jesus. Uma segunda coisa, uma segunda singularidade desse grupo é que eles andaram com Jesus durante todo o ministério de Cristo aqui na Terra. Então, desde lá do início, desde o batismo do Senhor até a crucificação, esse grupo, esse colegiado esteve presente com Jesus. Prova é que quando, depois da ascensão de Jesus, já no livro de Atos, quando eles entendem que deveriam colocar uma outra pessoa no lugar de Judas, que tinha traído Jesus, eles entendem que um dos critérios para que essa pessoa possa ficar fazendo parte do grupo é que essa pessoa deveria ter acompanhado todo o ministério de Jesus, todo o ministério público, todo o ministério terreno. Isso é uma evidência, meus irmãos, que exatamente esse grupo andou com Jesus durante todo o ministério. Então, foram vocacionados, chamados pessoalmente por Jesus, andaram com Jesus durante todo o ministério, e outra singularidade, receberam a autoridade do próprio Senhor Jesus. Os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra da evangelização. Foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar os demônios,
curar os enfermos e pregar o evangelho para toda a humanidade. Então, nós vemos aí, professor Valdemir, essas três características, essas três singularidades desse colegiado apostólico, vocacionados pessoalmente por Jesus, testemunha ocular de todo o ministério público de Jesus e o recebimento da autoridade direto do Senhor Jesus. E é interessante que essa singularidade, essas três singularidades, não me dá o direito, né? Não me dá o direito de uma bela manhã eu acordar e querer colocar na lapela do meu paletó ou na placa da minha igreja Apóstolo Valdemir. Olha aí, dá certinho, ó. Não Valdemir, dá, não dá, não me dá o direito de não me dá o direito de agir dessa maneira. Se você tasse um chapéuzão grandão, ainda ficava melhor. Aí complicava o resto. Hashtag fica a ideia, ó. Apóstolo Valdemir. Certo? Porque a singularidade repousa em critérios estabelecidos pelo próprio Jesus. E não estabelecido por mim, ou seja lá, por quem for. Tá certo? Maravilha, perfeito, perfeito, né? Então, nós vimos aí, pessoal, essas três singularidades para poder fazer parte desse grupo. E agora nós vamos ver alguém, olha aí, professor Valdemir, alguém que não fez parte desse primeiro grupo, alguém que não fez parte desse grupo dos 12, mas que foi um apóstolo. Era o grupo íntimo ali de Jesus, né? Pode-se dizer aquele grupo íntimo de Jesus, né? E aí nós vamos ver alguém que não fez parte deste grupo íntimo, não esteve presente nesse grupo aí desses 12, mas que é o nosso querido apóstolo Paulo. Olha só de quem é que nós vamos falar agora. Então, primeira coisa, vamos ver um pouco sobre a conversão, quando ele ainda era Saulo, né? Para você, querido aluno, querida aluna que nos acompanha, talvez você não esteja ainda tão acostumado com os textos bíblicos, Paulo, antes de se converter, usava o seu nome hebraico, Saulo. Saulo foi um judeu, tinha uma cidadania romana, foi educado aos pés de Gamaliel, um grande teólogo, rabino da época dele, e também foi esse importante mestre no judaísmo. Ele era um intelectual, fariseu, e foi perseguidor dos cristãos. Entretanto, no caminho de Damasco, a caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição em Jerusalém, e com cartas de autorização para prendê-los, Saulo teve uma experiência com Cristo ressurreto. Jesus se apresenta para Saulo, Saulo ali cai em terra, e ali ele tem uma experiência maravilhosa com o nosso Senhor Jesus Cristo, e ali ele se converte. Deixará de ser Saulo e passará a ser Paulo. Deixará de perseguir a igreja e passará a ser perseguido por causa do evangelho. E ali nós encontramos, então, essa experiência maravilhosa de transformação na vida do irmão Saulo, que agora será Paulo. Alguma coisa a acrescentar, meu querido Valdemir? Só fazendo aí a observação, como você bem frisou no início, Saulo, nome hebraico. Paulo, nome grego. Isso. Ah, irmão Valdemir, quer dizer que Saulo se transformou em Paulo? É porque em certas culturas o nome fala muito da personalidade da pessoa, né? Então, se em um certo momento Saulo, um nome hebraico, era aquele camarada que perseguia a igreja, já como Paulo, um nome grego, já não era mais o perseguidor, mas aquele que haveria de ser perseguido por amor de Cristo. Então não foi assim, não foi só porque ele se converteu mudou o nome. É questão da mudança de atitude também, da mudança de personalidade, de caráter, de visão. Isso, perfeito. Que aí tem até aquele outro termozinho grego, né? Que é a ideia do arrependimento, termozinho grego metanoia, que é a mudança de mente.
Não adianta mudar o nome, não adianta mudar as roupas, não adianta mudar de religião, se a gente não mudar o coração, se a gente não mudar a mente, se nós não mudarmos as atitudes. A grande Exato. importância que a palavra de Deus nos comunica através do testemunho de Paulo, não é porque ele transformou, mudou o nome. Mudar o nome, hoje em dia está até na moda, né? Mudar o nome, né? Hoje é Mudar o moda. nome. Hoje é moda, hoje é moda. O cara diz, não quero mais meu nome não, não gostei do meu nome não. Quero mais saber do meu nome não. Então vou mudar, vou botar outro nome. A questão, o professor Valdemir muito bem sinalizou, não é mudar o nome, é mudar suas atitudes, é mudar seu comportamento, é mudar seu estilo de vida. E isso nós entendemos, professor Valdemir, que só é possível quando nós nascemos de novo, quando Aleluia. o Espírito Santo vai trabalhando dentro de nós. Não adianta mudar o externo se aqui dentro não foi transformado e não foi modificado. E Paulo demonstra para nós isso. Agora ele é um novo homem. É um homem que agora está preparado para servir e para sofrer. Para sofrer. Olha que coisa interessante. Dos 27 livros do Novo Testamento, para você que não está ainda acostumado, o Novo Testamento tem 27 livros. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. É uma quantidade bastante significativa, né? E ainda tem um que ninguém sabe quem foi que escreveu, que alguém ainda chega a arriscar que tenha sido ele, né? Que é o livro de Hebreus, né? Tem da Epístola aos Hebreus que a gente tem que marcar uma live só para tratar sobre isso, para ter essa grande teima, né? E no final não chegar a conclusão nenhuma. E no final ninguém chega a conclusão nenhuma. É um mistério, né? É um grande mistério, só Deus sabe. Lá no céu a gente vai descobrir quem foi, né? Tem uns que já ficam botando na conta dele, mas vamos estar só esses 13. Só os 13 mesmo, né? Que grande tratado teológico nós encontramos na Epístola aos Romanos. Quando a gente pega a epístolazinha de Paulo aos Romanos, nós percebemos ali que é quando ele vai realmente trabalhar as questões teológicas sobre o Evangelho. Alguns comentários, alguns teólogos até gostam de dizer que ali é o Evangelho segundo Paulo, é o quinto Evangelho, né? E aí você já percebe as tendências idolátricas se manifestando em mim, né? Mas é em Romanos que a gente percebe o apóstolo trabalhando essa temática tão importante, tão importante. O legado teológico foi grandioso para o cristianismo, irmão. Você imagina aí de 27 livros, 13 serem escritos por Paulo, então realmente é um peso, é um legado, é de uma valia inestimável. Mas para... Perdão, dentre as 13, 5 escritas quando estava preso. Sim. E aí uma coisa que eu gosto de dizer para os alunos, principalmente quando a gente está aí na sala de aula na teologia, que cada epístola de Paulo, ela tem que ser lida à luz do seu contexto, do seu momento, da sua situação histórica. Porque senão parece assim que você diz, rapaz, Paulo aqui, parece que ele não está bem assim, porque tem hora que ele diz que ele se humilha, que ele diz que não deveria ser considerado apóstolo, que ele considera como um aborto, que ele diz, olha, eu nem deveria ser chamado de apóstolo. E tem hora que Paulo chega assim no pé da soberba. Se é para se gloriar na carne, vamos lá que eu apresento o meu currículo, né? E aí ele vai dizendo credenciais, né? Isso, aí ele vai apresentando suas credenciais. Quer dizer que esses aí se são apóstolos? Pois vamos ver se eles sofreram o tanto que eu sofri. Vamos ver se eles passaram o tanto que eu passei em naufrágio, em vigília, em luta, em sofrimento, né? Tem hora que Paulo chega e diz assim, olha, cuidado com o que estão pregando por aí, que se pregarem outro evangelho, considere o tal anátema, maldito. E aí tem hora que Paulo diz assim, o importante é que pregue. O importante é que pregue, eu estou com isso satisfeito. Então, se você não lê as cartas do nosso querido irmão Paulo, à luz desses contextos históricos que o professor Valdemir está falando, você vai dizer assim, Paulo está se contradizendo. Não, não.
é porque é exatamente o momento que ele está escrevendo, para quem ele está escrevendo, o que ele está querendo tratar. Tem até alguns incrédulos que dizem que Paulo, no final da sua carreira, quando escreve a última carta, segundo Timóteo, estaria desesperado, não acreditando mais na volta do Senhor, porque quando você vê as primeiras cartas, professor Valdemir, ele se coloca como pertencendo à geração do arrebatamento. Você vê isso em Tessalonicenses, você vê isso em Coríntios, ele dizendo, o Senhor mesmo descerá do céu, e nós, os vivos, ele se coloca como participante dessa geração do arrebatamento. Mas quando ele chega em 2 Timóteo, que é a última carta, que ele está na sua prisão, na masmorra romana, e ele percebe que ele vai morrer, ele diz, aquela famosa texto que nós conhecemos, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora já a coroa da vida eterna está guardada para mim. Paulo percebe que ele vai morrer, mas que esta morte dele se virá como um sacrifício vivo, como oblação ao Senhor. Oblação ao Senhor. De modo que, quando a gente lê os textos de Paulo, exatamente à luz desse contexto histórico, o texto realmente fica ainda mais especial para nós compreendermos este grande homem com um legado inestimável. Olha só o que ele vai dizer para nós, ó. O menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao grupo, ao colégio dos 12, nós já falamos, pois ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor, requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Humildemente, o apóstolo reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava-se um abortivo, como que nascido fora do tempo. Olha o texto aí, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8, ele mesmo falando dele. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo, como um aborto. Paulo se coloca aí nessa condição como alguém que, por não ter participado daquele primeiro grupo, daquele colegiado dos 12, ele então se considera como alguém que nasceu fora do tempo, que nasceu como que de um aborto. Então ele se coloca nessa condição de inferior, de humildade, Até mesmo ele diz, olha, eu nem deveria ser considerado como apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo, né? Mas aí você percebe como este Paulo, este homem que encontrou-se com Jesus, que foi transformado pelo Espírito Santo, percebe que ele em si não é estas coisas todas, mas que a graça de Deus nele trabalha e usa a vida do nosso querido apóstolo Paulo. Alguma coisa a acrescentar, meu querido amigo Valdemir? Professor Rômulo, é interessante. Paulo escreveu 3 epístolas. E alguém pode pensar, rapaz, que grande homem, né? Só que Paulo tinha um diferencial muito grande. Paulo não era só o homem da letra. Ele era o homem da prática. De sorte que o que Paulo escrevia era justamente aquilo que ele vivia, seja na carne ou seja no espírito. Diferentemente de Lucas, que vai fazer um trabalho de um historiador, mas apesar de que Lucas teve também experiência com o próprio Paulo em prisões, mas Lucas ele vai relatar daquilo que ele vê, daquilo que ele presencia. O apóstolo Paulo é diferente. E aí eu ratifico novamente, o apóstolo Paulo ele era um homem da letra, da escrita, mas ele não ficava só nas palavras. As palavras dele estavam encharcadas de vivência, de prática, seja na carne, seja no espírito. Eu acho muito interessante isso de Paulo. Lembrando que os 12 foram direcionados para os judeus e Paulo para os gentios. É tanto que ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. Verdade. Boa observação. Boa, excelente observação, professor Valdemir. Paulo vai ganhar essa notoriedade, né?
aquele que a igreja envia, apóstolo, aquele que a igreja envia para os gentios, né? Enquanto a gente percebe ali nos primeiros capítulos de Atos, a igreja ainda muito tímida, mas sim levando a mensagem de Deus, sobretudo para os judeus, Paulo, quando sai nas suas viagens missionárias, e aí ele vai expandir essa obra para os povos gentílicos. E graças a Deus por isso. E foi graças a este início que o evangelho chegou até os confins da terra. O evangelho se inclinou aqui para o ocidente, aqui para terras brasileiras, tupiniquins, aqui para o nosso nordeste, para o nosso maravilhoso Ceará. Graças a Deus por isso, né? Vamos lá, professor Valdemir, agora é que a coisa vai ser com você. Se prepara aí, porque agora vai falar sobre a apostolicidade atual. Olha a pergunta aí. Ainda há apóstolos? Ainda existem apóstolos? O apostolado é um dom para os nossos dias? E aí eu quero de novo colocar o texto de Efésios. Isso, produção. A produção aqui está excelente, viu? Rabutou foi o texto aí na tela. Ó. Efésios 4:11. E ele mesmo concebeu uns para apóstolos. Está na Bíblia. Está aí, Valdemir. Está na Bíblia. A pergunta, professor Valdemir, é exatamente essa. Eu quero ser direto aí para a sua resposta. Se apóstolo está na Bíblia, se o texto de Efésios 4:11 diz, e ele mesmo concebeu uns para apóstolo, e nós defendemos a continuidade dos dons ministeriais, dons espirituais, então, apóstolo ainda está valendo para os nossos dias, professor Valdemir? Perfeitamente, perfeitamente. Não com as mesmas características, certo? Não com os mesmos privilégios com que os 12 tiveram, mas o dom apostólico, ele continua nos dias de hoje. O Espírito Santo continua partando para si homens, mulheres, e enviando-os a pregar o evangelho a cantos, na maioria das vezes, nunca alcançados pelo evangelho, certo? Faço mais uma vez uma observação. Quando nós fazemos distinção entre os 12, entre o colégio apostólico e os apóstolos comissionados pelo próprio Espírito Santo, a questão é no que diz respeito a esses privilégios, né? Os 12 foram escolhidos, certo, pelo próprio Cristo para casos específicos, e é interessante porque em um texto, eu não estou me lembrado aqui o texto, mas diz que eles hão de julgar as nações, os 12. Eles vão ter uma proeminência no que diz respeito ao milênio, certo? Coisas que os demais não vão ter. Tá certo? Então, quando nós fazemos essa distinção entre... tanto que se você pega a Bíblia de estudo pentecostal, ela vai classificar como apóstolos gerais e apóstolos especiais. Apóstolos especiais ou específicos, os 12. Apóstolos gerais, todo aquele que o Espírito Santo comissiona como um enviado de Deus a uma localidade a levar o evangelho. Então, quer dizer que quando a igreja consagra alguém apóstolo, ela está correta? Pode consagrar alguém apóstolo? Nós temos um problema, porque essa ideia da igreja consagrando apóstolo, nós não tínhamos isso na igreja primitiva. A igreja primitiva, ela não era uma instituição, ela não tinha esse caráter institucional que nós temos hoje, a ponto de que alguém pega os dons e transforma como se fossem títulos. Tá certo? A coisa, naquela época, era muito natural, era muito levada pelo próprio Espírito Santo, é tanto que, como você bem colocou, professor Romulo, nem sempre Paulo vai estar dizendo que é o apóstolo. Às vezes ele vai começar a carta escrevendo o servo do Senhor.
Então, não tinha aquele apego ao termo em si, como nós temos hoje, né? Hoje, se o cara não chamar o fulano de pastor, aí ele cisma, não pode nem chamar de irmão, né? Tem que chamar de pastor. Chamar de irmão já dá problema. O cara diz, rapaz, tá me desrespeitando. A ideia de hierarquia institucional bagunçou tudo. Certo? Perfeito, então, perfeito. O que a igreja faz hoje é reconhecer o dom que o Espírito Santo já concedeu ao indivíduo. A igreja reconhece, se há um tipo de consagração, sem problema, mas que seja dentro desse caráter de reconhecimento da ação do Espírito sobre a vida da pessoa. Perfeito. E eu vou até lhe interromper, professor Valdemir, que eu gosto dessa parte, porque, por exemplo, quando a gente pega o texto aí de Efésios 4:11, ele vai apresentar aí esses ministérios, é interessante porque em nenhum momento, meus irmãos, em nenhum momento a ideia desses ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, em nenhum momento esses ministérios estão numa hierarquia. Não há uma hierarquia. A ideia não é dizer assim, o apóstolo é maior do que o pastor, que é menor do que o profeta, que é maior do que o mestre, que é maior... Não. A ideia aqui, como o professor Valdemir explicou muito bem, na igreja primitiva, é que eram ministérios diferentes, chamados distintos, mas que eles se complementam para a edificação do corpo de Cristo. Não é como às vezes acontece na igreja, que o cara diz assim, não, eu tenho que ser presbítero, porque para eu ser presbítero, aí eu tenho que ser antes diácono, e depois de presbítero eu vou ser evangelista, para poder chegar a ser pastor, e depois eu quero ser bispo, depois eu quero chegar a ser ancião, depois eu quero chegar a ser arcanjo, querubim. Não, não havia isso, irmãos. O indivíduo, ele era separado para um serviço a partir do chamado dele. Então, você vê, por exemplo, os irmãos eram separados para o serviço diaconal e ali eles iam ficar servindo ao Senhor como diáconos da igreja. Não era dizendo assim, não, eu tenho que aceitar ser consagrado a diácono, porque senão eu não vou para presbítero, porque senão eu não vou para evangelista, porque senão eu não chego a ser pastor. A ideia não é usar uma expressão secular, uma expressão do mundo dos negócios, não é cargos, salários e empregos, não é isso. A ideia é, Deus lhe chamou para quê? Qual a sua vocação? Você serve a Deus e que ministério? E aí você se encaixa ali, você vai glorificar o nome do Senhor. Você vai louvar a Deus pelo serviço que você vai estar prestando para a obra de Deus, ok? Então, olha só, diga aí, professor Valdemir. Interessante, você foi muito feliz na sua fala. Não existe a ideia de pirâmide, né? No mundo dos negócios, tem a questão da pirâmide, não é que você começa de baixo e vai chegar no topo. Não. Eu sei que em um certo momento Paulo vai usar o soldado como símbolo do bom cristão, né? Mas nós não podemos pegar isso como se fosse uma literalidade, a ponto de que você auxiliar é o cabo, é o soldado raso. Aí você é consagrado a diácono, aí aumenta a patente. Aí vai. Não. Infelizmente, a institucionalidade da igreja trouxe esse pensamento. Certo? Que de todo não é ruim, mas também não é tão bom. Por conta dessa rigidez, por conta dessa falta de tato, e não ter pensado primeiro que uma pessoa ela pode ser já um diácono, dependente do dom que você vê na pessoa. Que a igreja presencia na pessoa. Né? E eu gosto até de dizer que o problema não é a hierarquia. O problema são as pessoas. Porque tem pessoas que não entendem que na hierarquia do evangelho, quanto mais você sobe, mais você tem que descer. Perfeito. Quanto mais você, entre aspas, é promovido a um título, mais você tem que estar disponível para servir. Como foi que o mestre falou? Aquele que quer ser maior, seja o quê? Menor. É o inverso, o negócio é o inverso. É o inverso, né? É verdade. E aí eu acho que esse talvez seja o problema, porque alguns que hoje se nomeiam apóstolos, alguns que hoje usam título
de apóstolo é para dar uma ideia de superioridade, né? Como nós estamos aqui, eu não vou muito falar disso, porque senão teria que ser uma outra aula. Como nós estamos nessa pegada chamada de pós-modernidade, a ideia é que eu sempre tenho que superar. Então você diz assim: a sua igreja tem o quê? A minha igreja tem pastor, pois a minha tem bispo. Ah, porra, a minha bispa, a minha tem apóstolo. Aí daqui a pouco, não, a minha tem negócio de apóstolo, a minha tem quase lá um arcanjo de fogo lá, com a espada desembanhada, né? O outro é capaz de, não, a minha já tem quase semideus. Então, o problema é que nós invertemos, criando essa hierarquia organizacional, que é importante, mas parece que alguns não entenderam o princípio, que o princípio é, quanto mais Deus lhe usa, mais você tem que se humilhar para que Deus possa lhe exaltar. Porque a exaltação vem de Deus. A diferença de um pastor de uma igreja para o auxiliar é que sobre o pastor tem maior responsabilidade. Pronto. Perfeito, né? Exatamente. Que foi uma das coisas muito bem trabalhadas pelo nosso querido irmão Lutero, Martinho Lutero, na Reforma, quando ele vai falar sobre o sacerdote universal de todos os crentes, ele diz: diante de Deus, todos os crentes são iguais, mas as responsabilidades na igreja são diferentes. O pastor, claro que ele tem mais responsabilidade do que um obreiro. Claro que um obreiro tem mais responsabilidade que um membro, mas diante de Deus, todos são iguais, todos têm o livre acesso, mas claro que existem as responsabilidades, inclusive para nós. Tiago que diz, né? Que aquele que deseja ser mestre vai receber uma maior cobrança, né? Ele dá o conselho a não querer ser mestres, né? Ele ainda diz, né? Olha, não queira não. Não queira não, porque se você quiser, se você for mestre, a cobrança é maior. Ele aprendeu com quem? Com Jesus. Não foi Jesus que disse: a quem mais é dado, mais é cobrado, né? Então vamos lá, para a gente trabalhar aqui o nosso materialzinho, é? Aí ele diz: apóstolos, no sentido restrito do termo, de acordo com a singularidade dos apóstolos, no modelo dos 12 não existe mais, porque lembra, tinha aquelas 3 singularidades: ter sido chamado pessoalmente por Jesus, ter sido testemunha ocular, participado de todo o ministério e ter tido autoridade dada pelo próprio Jesus. Nesse sentido restrito, nós não temos mais a figura do apóstolo. E como o professor Valdemir citou, o texto de Apocalipse 21 nos diz que os nomes estarão registrados dos 12 fundamentos da cidade santa, e lá vai ter o nome dos 12 apóstolos. Então, nós entendemos que esses 12 apóstolos são aquele grupo, aquele colegiado que nós já falamos. Apóstolos fora do grupo, a carta de Paulo aos Efésios nos apresenta, dando essa ideia. Fora os 12, nós sabemos que tiveram outros apóstolos, como Paulo, como Barnabé, como Tiago, o irmão do Senhor, que não fazia parte do grupo dos 12, mas era um apóstolo. Como Paulo cita lá em Romanos, ele cita Andrônico e Júnia, colocando ali notáveis entre os apóstolos. Então a gente sabe que existiam esses outros apóstolos, que eles, como o professor Valdemir explicou muito bem, não é a ideia de uma função, de uma hierarquia, mas é a ideia da função no sentido serviço. Eles eram enviados pela igreja para que assim a igreja pudesse pregar, proclamar o evangelho. E aí outra coisa bem interessante, professor Valdemir, a questão do ministério apostólico atual é que nós entendemos que não existe essa questão de sucessão apostólica. Ah, mas é porque eu sou da sucessão apostólica de Pedro. Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana e, infelizmente, copiada por algumas igrejas evangélicas para justificar a existência de um poder papal, de um poder maior.
o ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério do caráter apostólico. Olha que coisa interessante, irmãos. Eu queria destacar isso. Não existe mais o ministério no modelo dos 12, como nós falamos, porque ninguém pode mais preencher aqueles 3 requisitos de singularidade. Ser chamado direto por Jesus, ter sido testemunha ocular do ministério da ressurreição de Jesus e ter recebido de Jesus aquele nível de autoridade. O que nós encontramos hoje e que existe, continua valendo, é bíblico, é o caráter apostólico. Atualmente, os nossos missionários, homens e mulheres de Deus, são enviados para evangelizar povos não alcançados pelo evangelho, são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo, como John Wesley, William Carey, que foi conhecido como o pai das missões modernas, Hudson Taylor, D.L. Moody, Grunewald, Daniel Berg e tantos outros e outras que têm feito a obra de Deus. Então, nós entendemos que o que nós temos hoje é esse ministério no caráter apostólico. Que aí, professor Valdemir, nós fizemos essa adaptação teológica. Preferimos chamar de missionários, apesar de ser um termo que não está na Bíblia. Vai ler, irmão Romulo, pelo amor de Deus, missionário não está na Bíblia, não. Tá, não. Missionário é um conceito teológico que nós pegamos exatamente do termo apóstolo no grego. Apóstolo no grego não quer dizer aquele que é enviado? Pronto. E aí nós pegamos essa ideia do termo apóstolo e preferimos chamar de missionário, aquele que a igreja envia para uma missão. E, então, se eu não me engano, professor Romulo, é do latim, né? Missionário, sim. É, missionário vem do latim, isso. Missionário vem do latim. E aí, por quê, professor Valdir? Até quando os alunos perguntam, professor, essa questão dos apóstolos, eu sempre digo assim, a questão apostólica não é uma questão bíblica, é uma questão teológica. Por quê? Porque a igreja, ao longo da sua história, e nós temos 2000 anos de história, não nasceu ontem. A igreja, ao longo desses 2000 anos de história, ela, ao meu ver, acertou em não ficar mais chamando homens ou mulheres pelo título, por essa nomenclatura de apóstolo. Professor Romulo, e por quê? Porque o texto de Efésios, eu quero mostrar aqui para vocês, aí a produção já colocou, produção é maravilhosa, né? Olha esse texto de Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, pedra angular. O que é que a igreja entendeu? O que é que a história da igreja nos ensina? Que nesse desenvolvimento histórico, a igreja ela está fundamentada no ensino, na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então, para que não acontecesse de repente aí algum irmão que se intitula apóstolo, achar assim, não, mas eu sou apóstolo. Eu tenho a mesma autoridade apostólica de Paulo. Eu tenho a mesma autoridade apostólica de Lucas. Então, se Lucas escreveu, se João escreveu, se Pedro escreveu, e isso é dado como autoridade doutrinária, então eu também posso escrever alguma coisa. E aí a igreja entende... Oi, diga, meu querido. Aproveitando aqui, que nenhum pentecostal, em sã consciência, em boa consciência, se é pentecostal de fato, ele vai estar defendendo esse tipo de coisa. Sim. Porque a própria Bíblia de Estudo Pentecostal faz distinção entre os 12 como especiais, específicos, e os demais, posteriormente. Então, como você bem colocou aí, sabiamente, a gente usa a expressão missionário, mas se você encontrar um irmão pentecostal defendendo essa visão de apóstolo, procure saber dentro de que contexto ele está usando esse termo.
Se o termo for no sentido de geral, sem problema. Agora, se ele quer se comparar com os 12, aí nós temos um problema grande. Então, que os irmãos sensacionistas, reformados, nós pedimos, por amor a Cristo, não jogue na nossa conta essa ideia de que a gente defende isso. Existe excesso para a parte de alguns? Existe, dentro da própria igreja neopentecostal. Mas não é isso que é ensinado pela nossa teologia e, como vocês estão vendo, nem nos nossos materiais didáticos de ensino. Perfeito, maravilha. Então, a igreja, irmãos, é isso que eu quero deixar claro. A igreja entendeu que existe, sim, o ministério apostólico nesse modelo de caráter daquele que prega o evangelho, daquele que é um desbravador, daquele que vai levar a boas novas, principalmente para povos ainda não alcançados, para regiões que ainda não ouviram o evangelho. Da mesma forma, professor Valdemir, como nós falamos na aula passada, nós defendemos o dom da profecia, mas nós não defendemos um profeta no modelo do Antigo Testamento. Exatamente pelo mesmo princípio, porque o texto bíblico de Efésios diz que a igreja está fundamentada sobre o ensino dos apóstolos e dos profetas. Do apóstolo e dos profetas. Então, para de repente não aparecer alguém dizendo assim, mas eu sou um profeta. Eu sou um profeta e aquilo que o profeta Isaías, que é um profeta canônico, que é um profeta inspirado, disse, está errado. Já pensou alguém dizer que Isaías errou? Já pensou alguém dizer que Jeremias errou? Já pensou alguém dizer que Paulo errou? Não, isso aqui Paulo errou. Paulo se perdeu nessa argumentação. Ele estava trabalhando aqui um tema no texto, mas de repente ele não sabe mais o que está dizendo. Alguém tem a pretensão de dizer que Paulo, que um profeta, que um apóstolo errou. Então, a igreja, pensando nisso, ela resolveu não usar mais essa nomenclatura de apóstolo e de profeta. Prové que está aí, dos dons ministeriais, nós não usamos mais essa nomenclatura. Isso quer dizer que os dons sobre isso cessaram? Não, porque o que nós temos é exatamente esse caráter desse ministério apostólico nos nossos dias. Ministério apostólico. E aí, professor, só para a gente encerrar aqui a nossa aula, uma coisa que eu gosto sempre de dizer. Nós temos o profeta canônico, o apóstolo canônico, que é exatamente este homem que, além de ser um apóstolo, ele escreveu. Por isso que ele é canônico. Nem todo apóstolo escreveu, nem todo profeta escreveu texto. João Batista não escreveu nada. Ágabo, o profeta, que inclusive foi usado por Deus para Paulo, não escreveu nada. Elias, Eliseu, grandes profetas, mas não escreveram. Mas foram sim usados por Deus, foram inspirados por Deus, eram homens de Deus. Qual é a diferença entre eles? É que o profeta canônico, ele é usado por Deus para registrar aquilo que é normativo, aquilo que é doutrinário para a vida da igreja. Enquanto eu posso ser usado por Deus na profecia, mas aquilo que eu falo não pode ser transformado como algo normativo na vida da igreja, diferente da Bíblia, diferente da palavra de Deus. A palavra de Deus, sim, ela é normativa, ela é doutrinária para a vida da igreja. Então, é assim que nós entendemos essa questão do ministério apostólico. Vamos para a nossa conclusão. Conclusão, professor Valdemir. Nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial do apóstolo citado por Paulo em Efésios 4:11 está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram os rincões do nosso país ou em países até inimigos do evangelho, são pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos de Cristo hoje, para os nossos dias. Ok, meu querido amigo Valdemir? Perfeito, perfeito. Pronto. Então, desde já, nós queremos aproveitar aqui e agradecer
Agradecer a presença mais uma vez do meu amigo Valdemir, que tanto nos ajudou nessa aulazinha aqui, mais uma aulazinha preparada aí com todo amor e carinho para os nossos queridos irmãos que nos acompanham. Professor Valdemir, faça suas considerações finais, por gentileza. Quero, mais uma vez, agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Agradecer o seu convite, professor Rômulo, o carinho em nos permitir aqui, e para que fique bem claro aqui, eu sou aluno do professor Rômulo, viu? Eu estou aqui na condição de aluno, né? Porque o professor, o bom professor sempre permite o aluno se expressar, esse é o bom professor. Mas eu estou aqui na condição de aluno e desejo para você, meu irmão, minha irmã, pastor, pastora, um ótimo domingo na escola bíblica, com esse assunto tão rico, que a membresia da igreja possa se edificar cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos. Desde já agradeço a todos. Peço aí que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, coloque aí seu comentário, divulgue para outras pessoas. Se esse vídeo tem contribuído, tem colaborado com você, divulgue para outras pessoas, porque assim é uma forma da gente continuar produzindo conteúdo de qualidade para a glória de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.